Olá, meu nome é Renata Pereira dos Santos Aguiar. Eu pleiteio a vaga para pedagogo e o tema escolhido foi a observação em sala de aula. Visando o processo de ensino e da aprendizagem e o contexto da observação em sala de aula, que traz ao professor um certo desconforto, até uma certa resistência e que muitas vezes o próprio docente não percebe que uma pequena alteração em sua prática pode levar a resultados mais positivos nas metodologias aplicadas por ele em sala de aula e também possibilitando a continuidade do trabalho que já é desenvolvido fora de sala de aula, quando é feito o acompanhamento individualizado dos alunos, em que abordamos a frequência, as dificuldades, as dificuldades existentes e é principalmente quando focamos na verificação da aprendizagem de cada aluno. Então, portanto, o trabalho que já é realizado fora de sala irá se estender para dentro da sala de aula agora, mostrando para o professor que ele não necessita ficar receioso ou que a observação será para apontar suas falhas ou que ele está em posição de vulnerabilidade. Não, não é esse o conceito da observação. A observação de sala de aula não precisa e não tem que ser assustadora ou complicada. Podemos destacar que a observação é um dos recursos mais valiosos que o coordenador pedagógico pode e deve utilizar no processo da formação, no processo da formação continuada da sua equipe. Por quê? Porque todos nós juntos somos uma equipe. Então, melhorar a prática docente na formação continuada dentro da escola é papel da coordenação pedagógica e para entender as necessidades da equipe, com o intuito de que se possa ensinar melhor, ao realizar a observação, o que o pedagogo tem inúmeros recursos, desde analisar o planejamento, a execução das atividades, a produção dos alunos até o resultado das avaliações. O uso dessa ferramenta vai direto ao ponto e permite o conhecimento mais estreito do que acontece em sala de aula. Sua entrada em sala de aula para analisar as interações entre professores e alunos vai requerer, além de planejamento, uma quebra de resistência de quem vai ser observado. Porque a pessoa observada, naquele momento, ele está com aquela resistência, né? Será que vai dar certo? Então, a observação é uma ferramenta que pode ser utilizada em todos os anos, em todas as séries e para todas as áreas do conhecimento. Não é apenas em algumas modalidades, devendo ser direcionada para a qualidade do ensino e ao propósito de uma aprendizagem significativa, tanto para o professor quanto para o aluno. Então, fazer com que o professor participe da construção das pautas é de suma importância, pois deve-se elaborar uma pauta que busca alcançar as necessidades dos alunos,
bem como a necessidade de conhecer novas metodologias que possam ser compartilhadas. Então, a partir desse compartilhamento, essa inserção do professor é parte essencial para que ele se sinta pertencente ao processo da observação e sendo respeitado em seu espaço de fala. Então, se deve colocar um destaque que após de todo o processo de observação de sala de aula é imprescindível a construção do feedback formativo, com o professor para destacar os pontos positivos e pontos de melhoria, valorizar os avanços e as boas práticas, as quais serão documentadas no instrumento de observação, para que haja um acompanhamento eficaz das novas práticas propostas. O professor e a equipe pedagógica devem ser parceiros para que a observação seja uma ferramenta para implementar as interações que são construídas entre o professor, os alunos e os conteúdos ministrados. A elaboração conjunta de um cronograma para observação em sala de aula se faz necessário para que haja uma constância nas devolutivas pelo observador. O processo formativo pode ser conflituoso? Pode, nos primeiros momentos, mas com persistência, com reuniões, falas, começará a ganhar respeito da equipe. Quando estes perceberem que as observações e as devolutivas são positivas, que para o ensino e o desempenho dos alunos, que é o nosso foco. O resultado desse processo é um planejamento de formação para todo o corpo docente, naquelas dúvidas que surgirem durante a observação, e acreditar que o educador é um profissional capaz de construir estratégias de ensino refletindo sobre sua prática dentro da sala de aula. Existem diferentes tipos de feedback, mas o mais correto, utilizado hoje, é o construtivo, que através de determinadas perguntas permitem atingir aspectos específicos. Propor ao professor a reconstrução da aula com base nos dados recolhidos é essencial, pois essa metodologia pretende dar ao professor um papel ativo na atribuição de significado aos dados da observação que foi feita, que foi recolhida. Para tal, torna-se necessário que os registros sejam disponibilizados previamente ao professor para uma análise e uma reflexão, e posteriormente, durante as reuniões pós-observação, a reconstrução dos acontecimentos da aula permitirá a estimular uma discussão centrada em fatos observados. Pretende-se que o professor analise os acontecimentos registrados de forma a se conseguir pronunciar-se sobre os aspectos da aula que foi observada, que correram bem e aqueles que gostaria que fosse modificado. Então, o professor
tem as ferramentas necessárias para que haja a mudança em sua aula e no aprendizado dos seus alunos.